Olá, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma live do Leitura e Meditação, a nossa live especial de maio, sobre o livro da monja Pema Chodron. O livro chama Quando Tudo Se Desfaz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai dar início aqui, só aguardando a Priscila entrar. Priscila está entrando aqui. Regina, seja bem-vinda. Nós tivemos um probleminha técnico. Pronto. Boa noite. Agora tá tudo certo. Gente, eu preciso lembrar, toda vez que eu abro a live, ele dá um problema de som, né? Eu não É posso, verdade. eu não posso abrir mais sem o fone. Quando você abre, eu não tenho necessidade do fone, mas quando sou eu que abro, Engraçado. eu preciso. Coisas É da verdade. internet. É Então, mistérios. Regina está aqui, eu estava falando, Florescer entrou, Regina também, sejam bem-vindas. Regina, boa noite. Eu estava falando aqui que a nossa live hoje vai ser sobre o livro da Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz. Regina acho que tinha comentado que começou a ler o livro, não terminou, mas a gente sempre reforça, né, que a necessidade da leitura, nem tem tanta necessidade da leitura, né, porque a gente vem mais para um bate-papo, para a gente conversar sobre as nossas impressões sobre o livro. Claro que quem leu também pode agregar na nossa leitura, é sempre um prazer ouvir vocês. Então vai ser bom que tenha alguém que já começou a ler e trazer também a visão para complementar o nosso bate-papo, né, Pri? É isso aí, é isso aí. Como você estava falando, né, antes de cair a live, a proposta aqui é justamente despertar esse interesse, né, esse gostinho pela leitura. E no pouco tempo que a gente tem aqui do encontro, partilhar algumas impressões, né, o que nos chamou mais atenção. E é isso. Esse livro é um livro que é curtinho, né, Paula? Uma situação É, muito comum por aqui. Livros assim que são às vezes tão curtinhos, tão simples, mas que traz uma profundidade de ensinamentos, né? Que na verdade é para a gente continuar lendo e lendo, né? Extraindo e aplicando aos poucos, né? Esses livros que a gente costuma partilhar aqui têm essa característica, né? De trazer reflexões assim profundas, né, para essa busca da autoconsciência e serem livros que convidam para a prática mesmo, para a gente ir experimentando ali na vida cotidiana, né? Então é para ler sem pressa, é para ler e aplicando, é para ler e voltar, dar uma relida depois de um tempo, né? Normalmente eles têm os livros que têm a origem budista, eles têm essa característica mais marcante, né, Pri? Mas Sim, o que a gente percebe é que, assim, independente da filosofia que ele traz, que é a filosofia budista, ele traz outras experiências, né? Ele traz outros temas para discussão que a gente também vê em livros técnicos, né? Em livros mais sim. técnicos da meditação. Então, a gente acaba Uhum. trazendo eles não pela característica filosófica e do viés religioso, mas porque ele casa muito bem com esse olhar do autoconhecimento, desse aprofundamento melhor da nossa mente, né? Porque ele vai Sim, trazendo sim. essa mudança do nosso olhar para os nossos comportamentos. É isso mesmo, né? São inúmeros, né, Paulo, os livros da linha da psicologia budista, né? E é justamente o que você falou. Inclusive, a gente comentou no grupo que começou sexta-feira, né? Quem quiser participar, tá o link aí na bio. Toda sexta-feira à noite, 8 horas, a gente começou um grupo pelo Zoom para praticar meditação. E a gente aproveita para comentar aqui também, né? Que nossa proposta é falar de autoconhecimento, meditação, qualidade de vida, mindfulness, sempre por essa perspectiva laica, né? Porque são práticas que, na verdade, remetem, estão vinculadas a diversas tradições, né? Mas é o que a Paula falou, o nosso cuidado para selecionar os livros é ver justamente essa aplicação para além da tradição, né? Que a gente possa extrair, independente do vínculo a determinada linha ou a determinada religião, né? Mas sim a prática em si, né, dessa autoconsciência.
É isso mesmo. E aí, aproveitando já para a gente começar Vamos lá. falando do livro, a gente achou um tema bem interessante, até por esse momento mesmo que a gente tem vivido, né? Quando tudo se desfaz. Uma reflexão bem presente nesse momento, né? Porque ele vem falar de momentos turbulentos, né? Vem falar de momentos de mudança, de finais de ciclo, de transição, dos términos, né? Ela vai contar uma história no livro sobre o término de um relacionamento dela. Então, a gente pode trazer isso para inúmeras situações da nossa vida, né? Dos momentos de perda que a gente vivencia, dos momentos de doença, de luto, de término de relacionamento, de saída de trabalho, e todos nós estamos sujeitos a esses momentos de finais de ciclo, né? Mas apesar de ser um momento tão marcante na nossa vida, né? São momentos que nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa morte, mas ainda existe uma briga, né? Nós, como seres humanos, ainda lutamos com relação a esses momentos, quando o caos chega, quando a crise chega, né? Esse momento que nos tira do momento da situação conhecida, o quanto isso acarreta de dor e de sofrimento e de angústia na gente, né? Então ela vem exatamente trazer isso para a gente começar a olhar que isso faz parte da nossa vida, que, que é um momento de transição, mas que essas transições, elas nada mais são do que a vida em si, né? Porque a gente tem uma característica de achar que, então quando eu me casar vai ficar tudo bem, quando eu me formar vai ficar tudo bem, quando meu filho nascer vai ficar tudo bem, quando meu filho se formar vai ficar tudo bem, e a gente vai vendo que esse tudo bem não chega, né? Então a gente fica, parece que o tempo todo postergando a nossa felicidade para um lugar que nunca vai chegar, né? Então ela vem trazer esse olhar desses ciclos que finalizam e a gente entender que eles fazem parte, né? E aí ela traz o exemplo, inclusive, dos ciclos das estações do ano, que a gente já falou algumas vezes aqui também. A gente precisa, né, desse ciclar, a gente precisa desse momento em que a Terra se desintegra no outono, né, perde todas as suas folhas, entra no inverno, aquele momento mais de recolhimento, que é esse que nós estamos, né? Nós estamos no inverno, aquele momento que vai chegando, aquele lugar que a gente fala, nossa, eu gostaria de estar mais recolhida, mais quietinha, porque chega o frio. Então a gente tem uma tendência do recolhimento, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa tendência, a gente não aceita, a gente luta com relação a isso, mas depois vem a primavera e aí a gente sente aquela coisa do florescer e do verão que nos energiza, e isso é a vida, né? A gente precisa aprender a ciclar e entender que a gente vai passar por todas essas fases, e essas fases da primavera, do outono, do verão, do inverno, no ano, elas também acontecem conosco, e elas acontecem no nosso corpo, e acontecem também com a nossa vida, né? Com as situações que acontecem na nossa vida, né? A Regina falou aqui que ela começou a ler esse livro por indicação da terapeuta depois de um divórcio, porque ela dá essa dimensão de como a gente realmente vai lidar com esses términos que são tão doloridos para a gente, e mesmo quando é um término que a gente gostaria que ele realmente acontecesse, porque a gente já viu que ele acabou, mesmo assim ele é dolorido, né? Mesmo assim ele tem aquela dor, ele causa aquele sofrimento, e o que eu faço agora? Né? E a gente entra nesse momento, e a Pema vem dar algumas instruções, né, Pri, sobre isso pra gente. Quer complementar aqui sobre esse caos que ela traz logo de início no livro? Ela traz, e é bem interessante que ela vai reforçando e de várias maneiras diferentes, nos trazendo essa consciência, né, ao longo da leitura, dessa ideia que você comentou.
de a gente estar presente, né? Ela fala de muitas distintas maneiras, assim, de que esse reconhecimento, aceitação, né, de que a vida é feita, né, desses momentos, né, em que as coisas, na verdade, se desfazem e se constroem. E aí não adianta a gente querer se apegar no momento em que tudo parece estável, porque a tendência do movimento é o desfazer e o construir, né? O desfazer e o construir, né? E, e a nossa tendência é natural, né? Como todos nós seres humanos, é buscar nos afastar do que nos traz desconforto, medo, insegurança. Isso é tão natural, né? Por outro lado, é tão natural também que a vida nos apresente situações que vai nos trazer diversos sentimentos, né? Então, essa sensação de que nem sempre as coisas estarão como a gente gostaria, nem sempre as coisas estarão de um jeito que faça com que a gente se sinta, agora estou feliz, seguro, né? Para os critérios da nossa mente. Então, acho que o primeiro ponto é esse mesmo, né? Que ela fala de uma aceitação, de encarar de frente o que se apresenta, né? Então, o subtítulo do livro é Orientações para Tempos Difíceis, né? E é interessante que é um livro sobre meditação, que já começou a ler isso com Regina, sobre essa orientação dos conceitos budistas, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né, Paula? Muitas vezes, quem está começando a se aproximar da prática da meditação, ou quem vê de fora, está ali sondando, querendo praticar, ou só observando quem pratica, como que é isso. Muitas vezes a sensação que passa é que quando você se retira para uma meditação, para fazer a sua prática, é que você está se distanciando da realidade. Você está entrando em fuga, né? Essa coisa de, bom, tá tudo acontecendo, eu vou sentar e vou meditar. E, na verdade, é o oposto. E o que a Pema Chodron vai falar nesse livro é justamente isso. Nos tempos difíceis, né, em que essas emoções, essas situações se apresentam para nós, o que a gente tem que fazer é permanecer diante da situação. E a meditação nos ajuda nesse movimento de permanecer daquilo que surgiu, diante daquilo que surgiu. Então é o contrário, né? A meditação não é uma fuga, é sim uma maneira da gente se encorajar para fazer frente às situações que a vida traz, né? E a gente só vai percebendo como é que isso é possível quando a gente começa a praticar e descobrir, né? E começar a desbravar esse mundo interno que a gente tem, né? É, é isso mesmo, né, Pri? E aí ela fala de enfrentar, né? E aí ela já traz logo de início também o medo, né? Hum, Porque, porque quando a gente está nesse momento de enfrentamento do caos, da mudança, de algo novo, a gente. A primeira sensação que a gente tem é o medo, porque é o medo do desconhecido, né? Um exemplo, né? A gente vai um término de relacionamento, um término de trabalho, uma saída de um trabalho de muito tempo, a gente fica tão identificado com aquela situação que como é que eu me vejo fora dela, né? Vou trazer aqui o exemplo de um trabalho. Por exemplo, a gente está há 10 anos no mesmo trabalho, a gente fica tanto tempo vivendo aquela situação que se arriscar a sair dele ou ter a ideia de que ele não vai estar mais presente ali naquele dia a dia, te traz uma insegurança. Mesmo que aquilo já não esteja mais te trazendo felicidade, você já não sinta mais prazer na realização daquilo, e você queira realmente sair daquilo, dar esse passo é difícil, porque tem o medo do desconhecido. E aí ela traz que a gente precisa se familiarizar com esse medo, porque a gente está o tempo todo fugindo dele, né? A gente não quer enfrentar o medo, então a gente se esconde, a gente quer achar uma forma de não encarar ele de vez. Mas ela fala que o primeiro que o medo é uma experiência universal, né? Todo ser humano vive, ele é uma das
das emoções básicas do ser humano e que nós necessitamos dele para a sobrevivência. Então, é encarar de verdade esse medo. Eu estou com medo, e agora o que eu faço? Eu estou sem chão, e agora o que eu faço? E não querer encontrar uma saída, é ficar nele mesmo. Aí eu deixei separado aqui uma citação que ela fala isso. Estamos falando de conhecer o medo, de nos familiarizarmos com ele e de olhá-lo bem nos olhos, não como um método para resolver problemas, mas como uma total desconstrução das nossas antigas maneiras de ver, ouvir, pensar, sentir cheiros e sabores. Porque, na verdade, é o desconhecido, né? Mas a gente precisa entender que esses conceitos que a gente tem tão pré-estabelecidos, tão enraizados, né, de certo e errado, de bem e mal, isso é tão volátil, né? Ele é tão instável que não dá mais para a gente se apegar a isso. Quanto mais eu me apegar a essas questões, esses conceitos, né? Essas verdades absolutas que a gente vamos novamente falar de trabalho. Se eu não tiver um trabalho formal, eu não estou trabalhando, né? Porque tem pessoas que acham que elas precisam estar numa empresa formal para estar trabalhando. Então, será que eu preciso realmente disso? Como é que eu posso encarar essa verdade de uma outra forma? Ou mesmo a desconstrução de um relacionamento, né? A gente tem a questão. Ninguém pensa num relacionamento inicial para você terminá-lo, mas quando ele sai, entram aqueles julgamentos, o que as pessoas vão dizer, nossa, eu terminei um relacionamento, agora eu vou ser a pessoa divorciada da família, e a gente vai se rotulando, né? Vai trazendo esses conceitos para a gente e vai se apoderando deles, e aquilo vai fazendo com que a gente sofra, porque a gente vai criando, na verdade, mais rótulos, mais conceitos, mais armaduras para a gente, quando, na verdade, a gente precisa soltar, né? Ok, eu vou ser a pessoa separada, ok, eu vou ser a pessoa que saiu do emprego, e tudo bem, eu vou precisar descobrir esse novo lugar, né? E ela fala, inclusive, no livro, né? Ela teve um término de relacionamento e aí por isso ela acabou indo buscar o budismo, né? Ninguém está dizendo aqui também que a gente precisa, todo mundo que termina relacionamento, buscar o budismo para ser monja. Mas a gente precisa, na verdade, reconhecer esse lugar, né, Pri? De, poxa, o que essa nova situação está me apresentando? De que forma que eu posso encarar isso com desprendimento, com um novo olhar, né? Eu anotei uma situação aqui que ela fala da gente ver essa impermanência da vida com um encontrar-se e separar-se, com um apaixonar-se e desapaixonar-se. Então é assim, a gente vai se abrir e se fechar, se abrir e se fechar, e isso é constante. O problema é que a gente vem com conceitos muito e viveram felizes para sempre, né? Então, assim, a gente está em conceitos tão encaixotados que quando a gente não entra nesse viveram felizes para sempre, a gente não acha que não vai ser feliz nunca, né? Porque a gente saiu desse rótulo, né? E aí ela vem trazer que não, que há possibilidades, né? Porque é nesse lugar de não saber que a gente se encontra. É isso mesmo. Ela vem trazer muito essa ideia dessa amplidão, né? E a gente tem, nossa mente, naturalmente, o mecanismo dela é se apegar a histórias, né? E talvez sair um pouco da ideia de viver a experiência e querer sempre viver uma história fixa, ligada a uma expectativa, né? E aí eu que acho que é o que você vem falando, né, Paulo? Aí como se torna difícil lidar com as mudanças, como cada vez quanto mais a gente, né,
deixa de nos conectar com essa amplitude maior, de enxergar a vida por esse viés mais amplo, se torna muito difícil lidar com as mudanças, que já é algo difícil para qualquer ser humano, né? Então, é bem legal isso que você falou. Você quer complementar alguma coisa sobre isso? Eu lembrei aqui de um trecho que eu separei. Pode citar. Ah, então tá bom. Você estava comentando sobre outro costume da nossa mente, né? Que é para nos ajudar, mas o que acontece é que quando ela vira um hábito diário de definir tudo como certo e errado, né? E aí, o quanto isso Sim, também nos gera sofrimento. Então, acho que a proposta desse livro, da prática de meditação, como um todo, é nos convidar para enxergar que há uma amplitude maior e que a gente pode acessar ela. Eu vou ler um trecho aqui que eu separei também para vocês. Então ela fala assim: quando sentamos para meditar, olhamos diretamente para tudo que surge na mente, rotulamos, pensando e voltamos para a simplicidade e presença imediata da respiração, no momento presente. Continuamente voltamos para a consciência incorrupta e livre de conceitos. Com a prática da meditação, deixamos de lutar com a gente mesmo, com as situações, as emoções e os estados de espírito. Essa instrução básica é uma ferramenta que podemos usar para nos treinarmos em nossa prática e na vida, vendo tudo o que surge como atitude isenta de julgamento. Né? E aí, eu quis comentar isso porque a gente falou de enfrentar, né? Bem as situações, o convite do livro, e aqui é enfrentar no sentido de ficar com aquela situação. Não há um lugar para onde fugir, né? E sim. aí, uma das orientações que ela traz no livro é parar de lutar. Então, eu falei, achei importante agora a gente pensar nessa diferença. Enfrentar não é o mesmo que lutar. Então, você fazer frente, estar diante, estar disponível para a situação que surgiu, é a proposta, né, que ela nos traz. Não fugir daquilo, não tem, na verdade, para onde fugir, né? E as tentativas de fuga geralmente trazem mais sofrimento, né? Mas sim enfrentar, deixar de lutar contra. Então a gente rejeita, né, situações, o que também não acaba nos ajudando, né? Então o acolhimento, né, Paula? Ela então vai falar muito isso de acolher aquilo que surge e o que é um treino, vocês podem imaginar, para a vida toda, bastante árduo. Não só acolher diante daquilo que surge, mas aprender a relaxar diante daquilo que surge. É aí que está, né, a virtude desse ensinamento, né, que a gente vê. Porque a gente, desde o início do projeto, né, Paulo, a gente vem falando, a gente abordou um livro sobre estresse, a gente aborda muito aqui sobre a questão da ansiedade. E esse lutar ou fugir é um mecanismo, inclusive, fisiológico, né? Sim, Não é só a mente, o nosso ser que quer fugir das situações desconfortáveis. O nosso corpo humano, né, instintivamente quer fugir. Então, é para a gente ver assim como é um treino para o nosso ser integral, né? Esse aprender a relaxar diante da situação desconfortável, diante da situação indesejável. Então, é de uma profundidade, né, esse convite, e não é fácil, mas é totalmente possível, né? sim. Tem isso que você falou, tem um capítulo que chama Relaxe naquilo que ocorre, né? E Isso. aí eu deixei anotado aqui que ela fala, inclusive, que a meditação não é só sobre buscar harmonia, ela é sobre buscar abertura e relaxamento. Porque é isso, né? Naquele momento que a gente se coloca e fecha os olhos, a gente não sabe o que a nossa mente vai nos apresentar. E pode ser que ela venha trazer aquelas coisas que estão nos angustiando, aquelas coisas que estão borbulhando dentro de nós. E aí, qual que é o convite, né? É aceitar, é observar, é não lutar com esses pensamentos, é apenas olhar. O que surgiu? Surgiu a dor,
Observa essa dor. O que surgiu? Surgiu angústia? Observa essa angústia. Então, assim, a gente não vai ficar ali lutando e falando, não, eu preciso sair desse lugar porque eu preciso estar tranquila. Não, Isso. aceita. É esse o enfrentamento. Quando ela fala, né, que a gente falou de enfrentar o medo olhando nos olhos, é isso, né? É a gente realmente encarar os nossos medos, a gente realmente inspirar e expirar nessa coisa. Estou angustiada, estou ansiosa, estou com medo, porque a gente vai falar, eu tô com uma sensação aqui, mas deixa eu fazer alguma coisa que isso vai passar, né? A gente tem essa tendência a buscar coisas para fazer, para não enfrentar aquilo, aquele desconforto. E não, o convite é exatamente esse. Permaneça nesse desconforto. Fica Isso. com ele, porque nesse processo de inspirar e expirar e observar o que está acontecendo, aquilo vai se desfazendo. É automático? Não, isso é um processo. Porque é o que a gente fala, né? Num primeiro momento, quando a gente inicia a prática da meditação, aqueles pensamentos vão vir como uma avalanche. Mas com a medida da prática, a gente vai percebendo que aquilo diminui. Então, vão ter dias que vão ser menos, vão ter dias que vão ser mais recorrentes, e a gente vai percebendo essas oscilações, não é, Priscila? Que a gente tem essa característica de perceber como isso vai se adequando à nossa rotina. Eu me lembrei aqui do exemplo da areia movediça, né? Quando a gente pensa numa areia movediça, quando você cai num buraco de areia movediça, quanto mais você se movimenta, mais você afunda. Então é aquela coisa, tá com medo? Para. O que está acontecendo? O que está me trazendo medo? Olha para ele, né? Fica nesse movimento. Não, quanto mais você tentar sair dele, mais ele vai te segurar. É que é tão, para nossa mente racional, isso é tão, às vezes, paradoxal, né? Parece uma coisa, nossa, não vou conseguir fazer isso. Mas é o que a gente diz, a meditação é prática. Não adianta a gente vir aqui falar se a gente não experimentar. Como o professor, o doutor Roberto fala, né? É como o beijo. Não adianta a gente falar do beijo se a gente não experimentar beijar, né? É como a meditação. A gente precisa experimentar, porque senão a gente não vai saber qual é o resultado disso, né? É verdade. É isso aí. Então, acho que é isso, né, Paula? Então, uma das mensagens centrais, como a gente explorou bem aqui nesse início, é isso, né? O parar de lutar, né? E nos colocar diante daquilo, né, que surge. Deixa eu só ler um trechinho aqui que estava na sequência desse que eu acabei de ler, que ela fala, né, olha, independente de quem ou do que surja, nós vamos nos treinando continuamente para olhar e ver exatamente o que está diante de nós, sem xingar, sem atirar pedras, sem desviar os olhos. Deixamos de lado toda essa história. A essência mais profunda da mente é imparcial. As situações surgem e se dissolvem infinitamente. É assim que é. E este é o método principal para lidar com situações dolorosas, com o sofrimento que há no mundo, na família, com qualquer tipo de dor. Podemos parar de lutar contra o que acontece e olhar para sua verdadeira face, sem chamá-lo de inimigo. É bom lembrar que nossa prática não se destina a atingir algo, não se relaciona com vencer ou perder, mas sim a parar de lutar contra nós mesmos. É, É isso, né? Eu acho que quando a gente olha para o que acontece, a gente encara o sofrimento, encara a dor, a gente para de lutar realmente conosco, né? Porque essa luta é interna. sim.
E aí é aquela questão que quanto a gente mesmo está se fazendo mal, né? Quanto é trazer esse olhar de será que é o outro que está me prejudicando? Será que eu acho que é o outro que está me ferindo ou sou eu que estou me ferindo, né? Tem uma frase aqui que eu deixei separada que eu acho que ela é bem para essa situação. Se sinto tanta dor é porque estou me agarrando com muita força. Isso significa que a dor decorre de nos agarrarmos demais, tentando fazer prevalecer a nossa própria vontade, e que culpar alguém é uma das principais saídas que encontramos quando nos sentimos desconfortáveis e quando nos vemos na situação ou no lugar em que não queríamos estar. Então é aquilo, né? A gente se coloca num local de sofrimento, né? Está ali sofrendo e a gente quer achar alguém para culpar, a gente não quer ficar sozinha com isso, né? Alguém precisa ser responsável por isso. Mas o quanto a gente também se coloca nessas situações, o quanto a gente também é responsável por essas situações. Então, como olhar para isso e, e não se deixar levar pelas imagens, né? Porque ela fala muito também desse abandono das nossas autoimagens, né, Pri? Que o budismo chama de desprendimento do ego, né? E essa é uma, é uma lição do budismo que ela é bem complexa para a gente entender, né? Como que eu vou me desprender do ego? Porque, na verdade, o ego ele é necessário. A gente, quando estuda psicologia, a gente entende que a gente precisa desse ego para sobreviver com as pessoas, para ter as relações, né? A gente precisa desse ego. Mas o que o budismo quer dizer quando a gente fala de desprendimento do ego? Na verdade, é esse desprendimento dessa imagem que a gente constrói com relação a nós, né? Quem é essa Paula que eu construo? Que a gente se blinda, né? Eu me lembrei de uma outra frase aqui que ela trouxe, que eu achei muito interessante, porque é bem isso, né? Eu sempre me considerei uma pessoa flexível, amável, querida por quase todos. Consegui manter essa ilusão durante boa parte da minha vida. Em meus primeiros anos de monastério, eu descobri que eu estava vivendo um certo equívoco. Não que eu não possuísse qualidades, simplesmente eu não era uma super menina prodígio. Então é isso, né? Às vezes a gente se coloca nesse lugar de uma super pessoa, uma super mulher com super qualidades, e a gente hoje tem a sociedade com uma questão de super mulher, ela dá conta de tudo, né? Nós somos mães, empresárias, saímos para trabalhar, damos conta de tudo. Então a gente se coloca nesse papel. Só que será que a gente realmente quer estar nesse papel? Porque quando a gente se coloca nesse papel, o quanto de dor também ele pode nos trazer quando a gente se percebe não dando conta de tudo. Porque vai chegar um momento que realmente a gente não vai dar, né? E aí quando a gente se coloca nesse lugar de não dar conta de tudo, o nosso mundo desmorona. Porque assim, cadê aquela minha autoimagem tão forte, né? Eu era tão forte, e onde é que foi parar aquela super mulher que agora está toda destruída? Então, eu acho que é isso, a gente começa a entender que existe sim dentro de mim a super mulher, existe para determinadas situações, mas existe também a menina amedrontada, a menina que não dá conta de tudo, a menina que quer chorar sozinha no banheiro, né? A gente precisa entender que ela também faz parte, que ela também está ali, e tudo bem, né? E abraçar, ela fala muito também disso, né, Pri? Você fala tão bem disso, da autocompaixão, né? Como ela traz isso pra gente no livro, dessa autobondade, né? De como a gente precisa ter esse olhar de bondade para nós. Porque se a gente não se olhar com essa bondade,
como que a gente vai levar isso para o outro? Ela fala, né? Ela fala muito, acho que essa a autocompaixão e a compaixão vai permeando toda a leitura também, né? E esse é um ponto central, né, desse ensinamento, de que a gente não consegue desenvolver a compaixão genuína com o outro se a gente não sabe como fazer isso com a gente. E normalmente a gente não sabe como ter compaixão com a gente mesmo, né? E aí, Paulo, eu acho que isso que você trouxe é muito legal, porque também fala com um conceito aqui que ela traz no livro, que é a gente ir caminhando com uma mente menos dual, né? Uma integração. Ok, eu sou a super mulher, mas também sou a menina frágil. Uhum. Ok, eu tenho dentro de mim a força, mas tenho vulnerabilidade. Eu sou sábia, mas eu também sou tola. Não conheço tudo. Quando a gente acaba reconhecendo, né, que dentro da gente tem todas essas facetas e a gente é capaz de aceitar e conviver bem com elas, né, integrar esses opostos que habitam dentro de cada um de nós, a gente vai, acho que aprendendo a estar mais em paz com a gente mesmo, aprendendo a nos abraçar como a gente é, e aí a gente consegue também oferecer esse olhar generoso para com o outro, né? Que o outro também não é perfeito. O outro Não. também é sábio e é tolo, né? O outro também é generoso, mas é um pouco avarento, depende da situação. E aí eu acho que volta a dialogar com o que você falou, isso nos ajuda também a romper um pouco aquela imagem rígida do superego, né, que nos coloca essas atribuições como se fossem fixas, e aí a gente vai lutando bravamente no dia a dia para manter aquelas imagens, né? O quanto isso também machuca, né? Você todo dia acordar e ter que, né, não poder ser quem você é, mas sim calcular os seus gestos, os seus passos, para que aquela imagem não seja distorcida. Como se a gente tivesse controle sobre o que pensam de nós, inclusive. Uhum. Então Sim. é um lugar tão frágil esse, né? É um lugar tão frágil que merece tanto um olhar de atenção para nós. Tem um trecho também aqui que eu separei sobre isso. Tem vários, na verdade, no livro, muito bons, que ela fala da Muitos. paixão, mas na verdade, ó, deixa eu ver daqui. Na verdade, é dentro do trecho que ela fala para a gente usar todo o veneno como remédio. As situações que a gente vê como venenos, né, inimigas, vamos aprender a usá-las como remédios. Está dentro desse tópico. Ó, desde a infância, dizem para nós que há algo errado com a gente, com o mundo e com tudo o que acontece. Não é perfeito, é áspero, tem um gosto amargo, é alto demais, macio demais, agudo demais, insípido demais. Cultivamos essa atitude de tentar tornar as coisas melhores porque sempre algo está ruim. Há um erro, há um problema. O ponto principal desses métodos, né, que ela ensina no livro, parar de lutar, usar o veneno como remédio, ver tudo com uma perspectiva de sabedoria. O ponto principal desses métodos está em dissolver a luta dualística, nossa tendência habitual de lutar contra aquilo que está acontecendo em nós ou para nós. Esses métodos nos ensinam a caminhar na direção das dificuldades em vez de recuar. E ela fala, né? É muito raro ter esse tipo de encorajamento, né? Isso que você trouxe da dualidade é muito importante, né? Eu anotei uma situação aqui que ela fala do nascimento, inclusive. O nascimento ele é permeado de dor e prazer. O momento, né, de nascer, ele vem com a dor e vem com o prazer. Porque a mãe está ali aguardando o filho nascer, mas ela é um prazer, porque ela sabe que ela está esperando aquele filho chegar, mas é também um momento de dor. Então, os dois estão ali, juntos, interconectados. Não dá para ter o nascimento sem o prazer, sem a dor. Olha que imagem que ela traz, né? De integração.
por que que eu preciso ter apenas um? Então, é a gente entender que é aquilo que Jung também falava, né? Quando a gente leva isso para a psicologia. Integrar os opostos, eu sou luz e sombra, né? Então é isso, são coisas que a gente ouve, mas que na prática ficam tão distantes da nossa realidade, né? Mas como é que eu entendo isso? A gente só vai entender isso parando e observando a nossa mente, né? Por isso que a gente vem aqui falando tanto da meditação, porque quando eu paro e olho, né, e observo essas flutuações que a minha mente faz, observo o que naquele dia é tão forte, porque a gente vai perceber que é o que a gente comenta aqui também, que nenhuma prática é igual à outra. Num dia, de repente, você tem tantas oscilações e no outro você consegue ter uma meditação tão mais tranquila. O que que acontece? Porque existem essas flutuações e a gente perceber que a nossa vida é assim, que a nossa mente é assim, que as nossas emoções são assim e tá tudo bem, né? Porque a gente quer brigar com isso, né? Eu gosto muito da imagem do Ai, me fugiu a palavra, Pri. A imagem do eletrocardiograma, né? Uhum. Que eu, inclusive, até tatuei a imagem, porque eu gosto tanto, porque eu acho que é isso, né? A nossa vida, ela é isso. É um subir e descer. E quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, a gente tem lá o subir e descer, porque quando o risquinho para, não tem mais vida. E a gente passa, né, vivendo a nossa vida buscando essa linearidade, né? Buscando, correndo atrás. E quando a gente coloca isso aqui para vocês, a gente se coloca nessa posição, né? Porque quantas vezes eu também busquei essa linearidade, né? Em momentos ainda busco, a gente. E assim, a prática ela vem mostrar para a gente que é possível, mas a gente não vai ser isenta dos sofrimentos, né? A monja traz isso muito claro também no livro, porque apesar dela ser uma monja, ela também conta inúmeras situações que ela viveu sofrimentos. Então, é isso, não significa que porque eu escolho uma vida de monastério ou porque eu escolho uma vida de meditação, eu vou estar isenta de sofrimentos, né? É a gente observar que, na verdade, isso são apenas aprendizados. São lições que nós temos que aprender. Se a gente encarasse, essa é a nossa equação do dia, né? A equação É verdade. que a gente precisa vivenciar no dia, né? É verdade. Verdade. Acho que isso me dá um gancho para falar aqui, Paula, não sei se tem algo na sequência, mas é Não. uma outra orientação que ela traz aqui, olha, do aprendizado, né? Então ela fala que uma prática também que nos ajuda a lidar com as situações difíceis é ver tudo que surge com um olhar de sabedoria iluminada. Então eu vou ler aqui um pouquinho que eu separei, olha. Então é ver, lidar com o caos, vendo tudo que surge como manifestação da energia desperta. Podemos ver a nós mesmos como já despertos, podemos perceber nosso mundo como já sagrado. Encarar o que surge como energia desperta reverte nosso padrão habitual fundamental de tentar evitar o conflito, de tentar nos tornarmos melhores do que somos, atenuar as coisas e torná-las mais agradáveis, de tentar provar que a dor é um erro e que ela não existiria em nossa vida se fizéssemos tudo certo. Essa visão altera completamente esse padrão específico e nos encoraja a olhar o campo da nossa vida como uma base de trabalho para alcançar a iluminação. Esse olhar de amplitude, né? E aí ela fala novamente aqui da dualidade, mas nesse sentido, né? De ver o que se apresenta para nós como uma manifestação e como um próprio caminho dessa evolução que a gente está buscando, né? Então, é outra forma também de parar de lutar com aquilo que surge. É olhar e ver nisso que aconteceu, nisso que está diante de mim,
né, como você falou, que aprendizado há nisso, né? Estar com aquilo, se permitir sentir, mas também extrair algo daquilo, né? Você trouxe uma coisa, né, da questão do sagrado, né? Ela fala que essa situação de a gente encarar tudo isso é essa conexão da confiança com o sagrado, né? Porque, na verdade, a gente fica com uma imagem do sagrado aqui também, né? Na mente. Ah, eu acredito, eu tenho fé. Mas se a gente acredita e a gente tem fé, por que a gente tem tanto medo, né? Então, eu acho que é a questão da gente sentir mais esse sagrado, né? É a gente sentir mais essa confiança e caminhar pela vida sabendo que, independente de qualquer coisa, existe algo sagrado nessa situação. Existe algo que é maior do que eu nessa situação, né? E parece que a gente solta, quando você. É um momento que parece que você entra num momento onde parece que para tudo. Você não precisa fazer mais nada, porque você não precisa do controle, né? Porque você sabe que tem algo que é maior do que você que cuida. É... E isso não, eu acho que isso não tem nem a ver com religião, né? Que é aquilo que a gente fala, isso não é religião. Isso é uma crença em algo maior e está muito além do que é de fato a religião. É algo Sim. mais forte dessa essência divina realmente que habita nós, né? Que nos habita e que quando a gente entra em contato com essa sabedoria, a gente caminha de uma forma mais suave, né? É verdade, é verdade. Um olhar mais amplo, né? Que traz essa perspectiva. É Sim, verdade. É. Muito bem colocado, né? Que você falou, independente da religião, das preferências, né? Por grupos, acho que como posso dizer assim, é um conceito que a gente vivencia, né? Para além de dogmas, para além de, né? sim, De é vivência. denominações, né? É verdade. Como que a gente está de tempo aqui, Paula? 5 para 5 para 7. 7. A gente pode, acho que, fazer a nossa prática. Vamos fazer Eu, prática? eu praticamente. Bom, se a gente quiser, tem mais muita coisa para falar desse Tem livro. muito. Tem Tem. muita coisa. Mas, assim, eu acho que para a proposta do que a gente queria trazer, né, de trazer reflexões com relação ao que a Pema traz, eu acho que é isso, né, Pri? Assim, é entender essa impermanência, né? Encarar esse medo, esse sofrimento que a gente vivencia de uma outra forma, né? Usando a meditação como ferramenta para a gente enfrentar nesse sentido que você disse, né? Para a gente aceitar essas situações e, e usar essa autobondade, né? Essa autocompaixão. Eu acho que são as coisas que mais ficam fortes no que ela traz, né? É verdade. Uhum. Deixa eu ver se. Uhum. Quem está aqui na live quer fazer algum comentário antes da gente fazer a nossa prática? Tem alguma dúvida com o que a gente comentou? Fiquem à vontade para falar. Certo. Eu vou. Só você fez uma síntese aí, né, Paula, dos princípios. Vou fazer uma síntese também aqui do capítulo em que ela fala como dos 3 métodos para lidar com o caos, né? Ah, É o para único lidar com o parágrafo caos. aqui que é só reforçando, né? Parar de lutar, usar o veneno como remédio e ver tudo o que surge com sabedoria iluminada. E aí, esse parágrafo que eu vou ler agora, antes de guiar nossa prática, só para, né, essas palavras irem aí sedimentando. Esses são 3 métodos muito práticos para lidar com o caos. Não lutar, usar o veneno como remédio, ver tudo o que surge como manifestação da sabedoria. Em primeiro lugar, é possível treinar.
e em parar de remoer nossa velha história, desacelerar o suficiente para apenas estar presente, abandonar a profusão de julgamentos, estratégias e parar de lutar. Em segundo, podemos usar todos os dias da nossa vida para assumir uma atitude diferente diante do sofrimento. Em vez de afastá-lo, podemos inspirá-lo com a intenção de que todos parem de sofrer, com o desejo de que pessoas em todos os lugares possam sentir contentamento no coração. Podemos transformar o sofrimento em felicidade. Em terceiro, podemos reconhecer que o sofrimento existe, que a escuridão existe, o caos aqui dentro e lá fora. Essa é a energia fundamental, o jogo da sabedoria. Encarar nossa situação como céu ou inferno depende da nossa própria percepção. Finalmente, não poderíamos apenas ser mais leves e relaxados? Quando acordamos pela manhã, podemos dedicar nosso dia a esse aprendizado. Podemos cultivar o senso de humor e a prática, dando a nós mesmos uma pausa. Sempre que sentarmos para meditar, podemos encarar essa prática como um treinamento de leveza, senso de humor e relaxamento. Como disse um aluno, baixe seu padrão e relaxe naquilo que já existe. É isso aí. Gente, então, alguém quer comentar alguma coisa? Paula, quer agregar mais alguma coisa? A gente vai se preparando aqui para fazer a nossa prática. Eu vi aqui a Regina colocou que foi perfeito. Obrigada, Regina. Que bom, A gente Regina, fica que feliz em saber que está ressoando aí para vocês. Muito bom. Eu acho que é isso, Pri. A gente pode ir para nossa prática e depois a gente complementa alguma coisa no término. certo. Então, vamos lá. Vamos então, gente, agora é o nosso momento da prática de meditação. Vamos nos permitir aqui ir nos desconectando das falas, dos conceitos. E aí vamos criar aqui um ambiente para a gente silenciar. A Regina do Florescer comentou, né? Sempre muito bom ouvir vocês. Que bom, Regina. Obrigada por estar aqui com Obrigada, a Regina. gente mais uma vez. Gratidão. Gratidão. Nós que agradecemos. Obrigada. Então eu convido vocês a encontrar aí a posição que vocês julguem mais confortável nesse momento. Geralmente a gente faz a prática sentados, mas se você estiver deitado e quiser permanecer, pode ficar também, tá bom? O importante vai ser encontrar um eixo de alinhamento para o seu corpo. Então, vamos lá. Se você já sentir vontade de fechar os olhos, aumenta, né, a nossa percepção, inclusive corporal, para a gente sentir. Então, sinta-se à vontade, caso já queira fechar os olhos. E vamos buscar esse ponto de equilíbrio alinhado por meio da nossa coluna, verificando um alinhamento desde a lombar, passando pelo meio das costas, cervical e cabeça. Então, se você está sentada, imagina, né, que tem como se fosse uma linha endireitando a sua coluna, não de uma forma tensa e rígida, mas sim proporcionando um suave equilíbrio, suave repouso, né? Então vamos nos conectando com esse alinhamento. Vamos fechar de olhos suave. Vamos nos permitindo também entrar em contato com o silêncio, deixando ir as palavras, as imagens exploradas aqui, os conceitos, as ideias. Vamos deixando que tudo possa ser dissipado, não nos apegando,
deixando ir, para que possamos saborear aqui o momento presente com a integridade do corpo, da mente conectados. Então vamos abrindo mão dos assuntos, dos pensamentos que surgem, apenas observando e abrindo espaço para ouvir o silêncio. Abrindo espaço para sentir o silêncio. Percebendo que ainda que haja ruídos no ambiente, ainda que haja pensamentos, ainda que haja sensações concorrendo com a nossa atenção, existe um lugar interno de profundo silêncio. Vamos nos permitir entrar em contato por alguns instantes. Nos aproximando desse silêncio, vamos também nos permitindo deixar nossa respiração no ritmo natural, somente observar como ela está se desenvolvendo agora, tomando consciência do ar que entra, do ar que sai. E em meio a esse silêncio, observar a nossa respiração. Não há pressa, não há objetivos, não há expectativas. Estamos somente inteiros e presentes para nós mesmos. Somos dignos de nos ofertar este momento.
neste ancoramento, podemos, com um olhar generoso, investigar o que é que está presente dentro de nós neste momento. Baixamos o volume e agora talvez possamos ouvir melhor. Podemos ouvir uma emoção que esteja presente, parar aqui agora para escutar o que ela tem a nos dizer. Então vamos investigando qual emoção está presente, qual sentimento talvez esteja presente. Para identificar as emoções, nosso corpo é um auxílio confiável. Então podemos percorrê-lo, procurando ver se há algum ponto de tensão, alguma parte contraída, como está a frequência da nossa respiração, dos batimentos cardíacos, temperatura, alguma região fria ou quente demais. Vamos investigando no corpo para encontrar, poder ouvir essa emoção com inteireza. Talvez um nó na garganta, uma sensação de contração no peito, outra região. Vamos investigando. Daí, quando você identificar essa emoção, essa sensação, pode olhar de frente para ela e dizer que você a vê, que a acolhe, e que está tudo bem. Se você conseguir dar um nome para essa emoção, você pode fazer isso.
E aí, independente da qualidade dessa emoção, vamos entendendo que ela é comum a todos nós, que ela é parte da grande experiência da vida. Que podemos então nos permitir senti-la e não senti-la sozinhos, sabendo que em algum lugar neste momento alguém mais sente essa mesma emoção. Então, respiramos nessa certeza de que esta emoção é uma experiência que podemos aceitar, acolher e reconhecer como própria da nossa existência. E aí, nós agora nos colocamos diante dessa emoção e vamos inspirá-la. Vamos inspirar essa emoção, seja ela qual for, e quando soltar o ar, vamos expirar o alívio desta emoção, fazendo uma respiração profunda. A gente inspira no coração dessa emoção e expira a sua soltura, o alívio. Vamos dar o nome a essa emoção, seja ela qual for, de dor, por exemplo. Então a gente vai inspirar a dor e expirar o alívio. E sabendo que não estamos sozinhos neste momento, vamos dedicar a próxima respiração desta forma a todos os seres que também se encontram vivenciando um momento semelhante e esta mesma emoção. Então inspiramos a dor e expiramos o alívio. Vamos ficar mais algumas respirações. Agora você faz sozinho, sozinha, inspirando a emoção e expirando o alívio.
E aí, terminado esse ciclo de respirações, sintonizadas, né, aqui com essa essência humana, sabendo que compartilhamos ao longo da vida de sentimentos que são muitas vezes universais. A gente vai convido você a levar a mão sobre o seu peito, suavemente. Sente esse toque, sentir toda a gama de sensações que esse toque te traz. E aí, convidando toda essa bondade que faz parte da tua essência, essa essência humana compartilhada, fazer os seguintes votos a você mesmo. Pode repetir em silêncio, né? Que eu possa estar bem, que eu possa estar feliz, que eu possa estar livre do sofrimento, que eu possa me acolher verdadeiramente e por inteiro. E aí, expandindo para todos os seres, a gente vai repetir também mentalmente que todos os seres, que assim como eu, passam por uma emoção como esta, por um momento como este, que todos os seres possam estar bem, que todos os seres possam estar felizes, que todos os seres possam estar livres do sofrimento e acolher por inteiro todas as emoções, sentimentos, experiências desta nossa vida humana. E respirando no seu ritmo natural. A gente retira a mão do peito, pode voltar à posição que está. E vamos sentir um pouco como estamos agora. Só sentir e acolher tudo que se apresenta. Respirando naturalmente. Então eu vou tomando consciência do corpo sentado ou deitado, sentindo o peso, o tamanho, os pontos de contato.
Fazendo uma respiração lenta e profunda. E mais uma vez, nos preparando para finalizar a prática. Então, vou me conectando com o corpo, sentindo as mãos, sentindo os pés, movimentando delicadamente alguma parte do corpo que eu sinta vontade, acordando o corpo para finalizar nossa prática e retornar aqui para o nosso encontro, para o nosso papo. Gratidão por meditarem comigo. Podendo abrir os olhos no seu tempo, suavemente, e retornando aqui para o nosso encontro. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Acho que eu não queria voltar, não. Queria ficar. Tava tão boa a meditação. Tem momentos realmente que a gente se entrega, né? E aí a gente consegue realmente perceber toda a transição, né? De sentindo o corpo, pensamentos, e assim, apesar da gente estar aqui conversando, falando, eu tive um momento bem de pausa, consegui me manter bem com fluxos de pensamento, mas não tão contínuos, né? Então a gente consegue ter essa percepção, é muito bom. Aí a gente volta assim num momento mais slow motion, né? É muito bom. Muito bom, obrigada. Gratidão. Gratidão. Gislaine também está aqui falando gratidão. Você, que bom. Obrigada. Foi muito bom. Vamos É que a sempre gente, bom, né? é verdade, se dá esse momento, né, essa pausa, que a gente possa levar essa qualidade de conexão para quando a gente encerrar aqui a live e você for voltar a alguma atividade, que você possa sair daqui com essa qualidade de atenção, de presença, tá bom? É isso. Então, obrigada pela participação de todo mundo. Paula quer compartilhar mais alguma? Eu Tô vendo aqui os tô, comentários de vocês. eu tô vendo aqui se tem Não tô conseguindo ver. o quê? Os Se comentários? tem. A Gislene, né? Comentou. É, Ah, a tá. Gislaine comentou aqui gratidão. Que bom, Gislene. Obrigada por meditar com a gente. Eu tô vendo aqui se tem alguma citação para a gente finalizar. Eu acho que a gente falou um pouco disso, mas aqui eu trouxe tem a citação, né? Ela fala assim: às vezes as pessoas usam a meditação para tentar evitar maus sentimentos ou pensamentos perturbadores. Tentamos usar o rótulo como uma forma de afastar o que nos incomoda. E quando nos conectamos com algo prazeroso ou inspirador, podemos achar que finalmente conseguimos e tentamos ficar nesse ponto onde há paz, a harmonia e onde não temos nada a temer. De qualquer forma, o objetivo não é tentar livrar-se dos pensamentos, mas ver a sua verdadeira natureza. Ficaremos dando voltas inúteis com os nossos pensamentos se acreditarmos em sua solidez. Então é isso, né? Tem momentos que sim, a meditação traz esse ancoramento, essa paz, como eu disse, né? Hoje eu consegui ter essa flutuação de pensamentos
mais menos intensa, mas às vezes a gente também tem momentos de meditação que vem muitos pensamentos e a gente sai achando que a meditação não funcionou. E na verdade não é isso, né? Porque a gente não vai buscar a meditação como essa forma de fugir, né? A gente vai realmente buscar essa meditação como forma de encarar, como forma de observar por tudo que está se passando, né? Eu acho que essa é uma informação importante aqui para a gente ir finalizando a nossa prática, o nosso encontro. Verdade. Abraçar o que surge, né? Nos dar um Sim, espaço, um tempo, um momento precioso, só para estar com a gente, como a gente faria com um amigo que quer nos contar alguma coisa, e aí a gente só vai acolher do jeito que foi, né? Do jeito que ele é. Assim também a gente pode aprendendo a fazer com a gente mesmo, né? E acho muito legal isso que você falou da sensação, né? Que cada meditação traz uma sensação. A meditação, ela sempre é a conexão com o agora, né? E é muito legal a gente ir para um momento de meditação sem expectativa, sem meta, e ao mesmo tempo com desapego, porque às vezes está tão gostoso que a gente não quer nem terminar a prática. Ou então, às vezes, está tão desconfortável que a gente não quer ficar na prática também. Então, é bem legal você trazer isso, né, Paulo? A gente aproveita para reforçar esse ponto. sim, é isso mesmo. E reforçar aqui também o convite, né? Quarta-feira nós temos a nossa meditação matinal às 7. Isso. E na sexta-feira nós temos o nosso encontro, que não é aqui no Instagram, vai ser pelo Zoom. E aí, quem quiser participar para receber o link, precisa ir na nossa bio e entrar no grupo de WhatsApp para receber as informações. E Isso aí, a aí. gente já tem mais 2 dias para nos encontrarmos, para meditarmos juntos, né? É isso aí. A gente espera por vocês. A live passou um pouquinho do horário hoje, porque a gente teve um contratempo no início, com a parte técnica, mas vai ficar gravada, tá bom? Se você chegou agora aqui na live, a gente vai deixar gravada para você assistir. Paula, obrigada por mais Eu que esse encontro. agradeço, Pri. Obrigada a todo mundo que participou. Um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima semana. Tudo de bom Obrigada, para você. Regina. Obrigada, Regina. Obrigada, Pri. Obrigada a todos que participaram. Um ótimo final de domingo, uma semana abençoada para todos. Que tenhamos dias bons e que a gente consiga colocar aí um momento de prática na nossa semana também. Isso Gratidão aí. a todos, viu? Tchau. Gratidão. Tchau, obrigada.